Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever, dar o seu like, o seu dislike e compartilhar para que este nosso canal de estudo bíblico chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Eu quero deixar meu agradecimento aqui a todos aqueles que patrocinam o nosso canal, de maneira especial a Márcia Aparecida Miguel Zeponi, a professora Ana Lúcia Escapim. A Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam de temas de relações humanas, teológicas, filosóficas, o nosso encontro conosco e com Deus. Então, ela conduz esse centro onde se colocam para reflexão temas do nosso dia a dia, temas de origem teológica, filosófica, educacional, existencial. Então eu vou deixar aqui embaixo no link também o contato da professora, da Márcia Aparecida Miguel Zeponi, tá bom? E quero deixar também um grande abraço às pessoas que nos incentivam, nos patrocinam no canal de maneira anônima. Muito obrigado, gente boa. Muito obrigado mesmo. Vocês nos mantêm cada vez mais envolvidos, empolgados neste canal de estudo bíblico. Bom, gente boa, nós fizemos as 5 lições sobre o capítulo 2, 3 e 4 do Evangelho de São João, onde trabalhamos o ciclo das substituições das instituições de Israel. O capítulo 4 ele finaliza com um tema novo que é o início dos ciclos da construção do novo homem, onde o homem é o centro, a construção do novo homem é o centro. Então, hoje nós vamos fazer esta 6ª lição, é um capítulo transitório, um estudo transitório entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo, que vai ser narrado dentro do capítulo 4, versículo 43 e 54, que é o acontecido do homem na volta de Jesus para a região da Galileia. Jesus volta a Caná. E em Caná da Galileia, um homem, um pagão, vai até Jesus e pede pela vida do seu filho. Então, este é o tema. Este é o tema que vai ser abordado neste capítulo de hoje. O tema, o texto propriamente, ele diz isso. Passados-se 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado em sua pátria. Chegando a Galileia, acolheram os galileus porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia então, em Cafarnaum, um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ver que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes os milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Parte, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho vive. Indagou então eles a que horas em que se sentia melhor. Responderam-lhe: ontem, às 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está vivo. E creu tanto ele como toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. Então, se encontra no final do capítulo 4 esta expressão: foi esse o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. E o segundo sinal está em Caná. Isso é uma fórmula de fechamento. Ele vai fechar a primeira parte. É como se um círculo se fechasse e abre-se um outro círculo. No centro das atenções, nesse episódio, não há mais as instituições de Israel, como a aliança, o templo, a lei, os mediadores, o culto. O que há agora é uma pessoa. E o que mais chama atenção
é que não é um israelita, mas um pagão. Ele é o filho do oficial do rei. Então, ele voltou, pois, a Galileia, onde transformar água em vinho. Existe uma vontade explícita do evangelista São João de chamar a atenção para o primeiro sinal. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Ele terminou o ciclo das substituições, agora inicia uma nova série. Eu estou gravando esta aula para que a gente possa fazer essa junção. Eu me propus, no princípio, de fazer 5 vídeos, mas achei muito interessante e, digamos assim, para ajudar na clareza, esse 6º vídeo para que a gente possa fazer o encaixe entre um processo e outro dentro do pensamento de São João. Bom, Cafarnaum fica a algumas dezenas de quilômetros de Caná. Vamos imaginar que Caná está a essa altura e Cafarnaum está 200 metros abaixo, num outro nível. O milagre acontece em Caná, mas o homem doente está em Cafarnaum. Então é um milagre que é contado à distância. Ele acontece à distância. É um milagre que não é dito. Jesus não encosta na pessoa, não toca na pessoa. É apenas uma palavra. Uma frase de Jesus é dita, é contada e ela se torna expressão de vida. E é interessante que isso acontece 3 vezes. É um homem pagão que pede a Jesus. O versículo 49 vai dizer assim: pediu-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Implorou-lhe, na verdade, para descer e curar o filho porque ele ia morrer. Jesus primeiro responde, vamos imaginar assim, quem olha é quase recusando. Mas ele diz o seguinte: se não virdes milagres e prodígios, não credes. E aí o versículo 49. Pediu-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então, um pouquinho de geografia que é bom para a gente entender porque essa palavrinha ela é recorrente no texto. O fato de que Cafarnaum ele está às margens do lago de Genezaré, que está localizado 200 metros abaixo do nível do mar. É de fato uma depressão. Enquanto Caná está nas colinas da Galileia. Então, de Caná para Cafarnaum, você desce várias centenas de metros até chegar no lago. E o homem insiste: venha, desça, venha. Vá o meu filho, porque ele vai morrer. Este oficial do rei, um homem pagão, longe de Deus, não é membro do povo de Israel, ele percebe de uma maneira dramática como a vida se esvai minuto a minuto de seu filho. Seu filho está prestes a morrer. Com isso, São João quer que se compreenda que é a humanidade que está morrendo. Mesmo em Caná, a primeira vez em que ouve a mãe que nota a falta, eles não têm mais vinho, Se não tem mais vinho, tem um significado. Este eles lá, na primeira vez em Caná, é relativo aos judeus. Os judeus não têm mais vinho, não têm mais vida. Agora em Caná, da segunda vez, ele é a humanidade. Aqui existe outra pessoa dizendo, não é mais a mãe, é o pai, dizendo, não há vida. A vida está indo embora. Maria, numa lógica, vamos pensar assim, Maria, eles não têm vinho, igual sem vida. Esse pai pagão, ele está morrendo, a vida se esvai, está quase sem vida. Esse é o sentido da palavra, para a gente entender o contexto da palavra que Jesus vai usar para que o milagre aconteça. No versículo 50, Jesus diz, vai, o teu filho vive. E aí,
O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. A gente tem que notar que não falamos aqui de cura. Não é usada a palavra cura. Jesus não usa uma forma curativa, mas usa o verbo viver. Ele faz uma declaração solene: teu filho vive. Vai. Aquele homem acreditava na palavra que Jesus tinha dito. Ele partiu naquele momento, tomou o seu caminho. Ele pediu que Jesus caminhasse em sua direção. Em vez disso, o que acontece? É ele quem agora se propõe a andar a partir da palavra de Jesus. Vai. Ele queria que Jesus viesse, mas ele confia na palavra de Jesus. E agora é ele que vai. Jesus lhe disse: o teu filho vive. E ele confia e volta para casa. A escolha dos termos é muito importante para São João. João poderia ter escrito: ele voltou para casa. Em vez disso, ele escreve: ele partiu. Começou uma jornada, levando a fé, a palavra de Jesus. E aí, quando diz que toda a casa acreditou por quê? Porque ele levou esta palavra. Versículo 51. Assim que ele desceu, os criados vieram encontrá-lo e dizer: teu filho vive. E aí, pela segunda vez, ecoa esta fórmula. É a mesma que Jesus disse. Os servos a repetem. É uma grande proclamação da vida. Teu filho vive. Então, vem aqui algo que é muito importante, e a teologia, ela não exclui isso. Mesmo que eu tenha fé, é necessário que eu fortaleça essa fé, que eu estruture essa fé. Então ele se informou a que horas. Mais uma vez o termo hora. O conceito de hora é muito importante, porque ele vai dar a validade, ele vai dar a confirmação. É importante porque essa hora não é uma hora qualquer, é a hora da salvação, é a hora da vida, é a hora decisiva, é o clímax da história deste homem. E o versículo 52 diz assim: indagou então ele a que horas ele se sentia melhor, e responderam-lhe: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Vamos entender. Se a hora sexta é o meio-dia, 1 hora depois do meio-dia é a 7ª hora. Então, o tradutor ele queria informar sobre a história usando um relógio. Possivelmente, isso pode fazer com que a gente perca um pouquinho a noção do símbolo que São João quer colocar aqui. Não é uma hora cronológica, não é uma hora, que horas são? Meio-dia, 1 da tarde, 6 da noite, não. O contexto aqui é outro. Jesus estava, à hora sexta, sentado à beira do poço, cansado. O anúncio de que o filho vive ocorre na 7ª hora, em Caná. Essas afirmações, elas poderiam parecer arbitrárias assim, mas se a gente pegar todas as vezes que elas foram ditas dentro do capítulo 2, 3 e 4, nós vamos perceber que elas foram ditas, escritas, gravadas com muito cuidado e com muito rigor. E nós vamos ver que nessa insistência de São João em indicar o tempo, ele só faz sentido se houver realmente uma referência adicional. Que referência é essa? Todas as indicações estão dentro de um código de São João. É um código simbólico, sim. Mas é preciso interpretar este código e ver a mensagem, que é muito mais profunda do que clara. Não é apenas um dado cronológico. Não é apenas uma informação histórica. Hora sexta é a hora da imperfeição. É a hora em que não há vinho. É a hora do cansaço. É a hora da morte. Alguém morrendo. A hora sétima
é a hora da perfeição, do vinho novo, do vigor. Ele vive, é a hora da vida. Então o 6 é a imperfeição, o 7 é a perfeição. Versículo 53. Reconheceu o Pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu, tanto ele como toda a sua casa. Então, o fato desta é a hora da salvação, é a hora da fé, é a hora da graça, é a hora da vida, é ela que vai dar o suporte para que as palavras daquele homem, aquela palavra que Jesus disse, motive ele a fazer uma caminhada. Não mais pedindo que Jesus venha, mas indo, caminhando pela palavra de Jesus, porque ele já sente a presença de Jesus. Mesmo que essa presença não seja física, Jesus não tocou no filho dele, não encostou no filho dele. Jesus fez aquilo que o livro do Gênesis vai mostrar. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E Jesus disse: teu filho vive. E ele estava vivo. E aí, versículo 54. Este foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de voltar da Judéia para a Galileia. O primeiro sinal iniciou, então, o ciclo das substituições, das instituições de Israel. Então, o templo, o culto, a lei, tudo isso é substituído. O segundo sinal, ele foi iniciado com o ciclo do homem. O ciclo da criação de um novo homem. Da mesma maneira que Deus diz no livro do Gênesis, faça-se a luz, agora Jesus diz, faça-se a vida. A vida vai permear. Então, eu propriamente estou gravando mais essa lição para que a gente possa entender que existe um fio condutor que vai passando de um ciclo a outro dentro do Evangelho de São João. Teologicamente, qual é o significado profundo disso? Qual é a aplicação disso na nossa vida? Muito simples. Jesus, ou seja, o homem, não depende mais de ritos, não depende mais de legislação, de legalismos, não depende mais de templos, de montes, da natureza. O homem não depende mais de quem faça a interlocução. O homem tem o seu encontro com Deus. E quando o homem vai a Deus, independente de quem ele é, com o coração pleno e aberto, a vida se faz. Da mesma maneira que Maria diz, eles não têm mais vinho, este homem diz, ele não tem mais vida. Da mesma maneira que aqueles homens fazem obedientemente o caminho de buscar a água, encher as talhas e tirar quando Jesus diz, levai ao mestre-sala. O mestre-sala pediu vinho, não pediu água. Mas eles, da mesma maneira que este pagão, eles confiam na palavra de Jesus. Aquilo que Maria disse, fazei tudo o que eles vos disser. Da mesma maneira que aqueles homens obedecem, este homem também obedece. Quando Jesus diz, vai, ele vai. Ele não questiona, mas o senhor não vai junto comigo para encostar a mão no meu filho, para o meu filho... Não, vai, teu filho vive, basta. Da mesma maneira que Jesus diz, enchei as talhas de água, eles não pedem explicação, não. Então, entendem como é um ciclo só? É uma ideia só. Essa ideia é marcada por esta hora. É a hora da salvação. Na hora da salvação, não existe por quê, como, quando. Existe apenas o quê? Vai. Faz. Obedece. No livro do Gênesis existe um mandamento que deve ser seguido. Aqui Jesus está fazendo a proposta de um novo mandamento. Jesus está não mais na hora da imperfeição, da lei, do culto, das regras. Não. Jesus está diante da perfeição da sua palavra. A palavra que faz tudo, que tira do nada apenas pela vontade da sua inteligência, do seu querer. Sem pontes, simplesmente um face a face, um encontro direto.
Esse encontro direto fundamentado na obediência. Essa obediência que é o ponto de partida. Eu não preciso da fé para obedecer. Eu preciso apenas do convite. Vai, do mandamento. Vai, faça. A fé, ela vai vir quando o fortalecimento da fé, ela vem quando eu me dou conta de que aquilo que ele disse se cumpriu. Não porque outros disseram, mas porque ele disse. E eu confio na tua palavra. Como disseram os homens, não confiamos nele por aquilo que tu disse. Nós mesmos confiamos porque vimos. Esse é o Salvador da humanidade. Este é o Salvador da humanidade. Então, todo o capítulo 2, 3 e 4, eles vão se fundamentar nesta realidade. É a substituição de regras, de normativas, por um convite. Um convite claro, franco e simples. Faça-se. Faça-se. É o mesmo convite dado no Evangelho de Lucas a Maria. E Maria diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa palavra agora que se cumpre não é mais uma palavra de mensageiros, é a palavra de Deus, dita, feita. Então, todo o processo de transformação das instituições está finalizado. Agora nós vamos iniciar o processo de transformação do homem. Será um novo homem, uma nova condição se dá aqui, fundamentada nesta mesma expressão: obediência. Obediência à proposta de Jesus. A obediência à proposta que se dá na relação com a palavra, com o verbo de Deus que se fez carne, com o Espírito que habita aqueles que acolhem a palavra e aqueles que cumprem obedientemente a vontade do Pai. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. E aqui nos links está o tema que apresentamos hoje e também uma bibliografia para estudo posterior de cada um de vocês. Fiquem com Deus, o Senhor permaneça conosco. Até a próxima.